Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, muito importante para todas as mamães, titias, papais, vovós, todo mundo que também tem interesse, é lógico, sobre introdução alimentar. E para isso a gente convidou a nossa queridíssima de sempre parceirona, a Kênia. Para quem não sabe, ela tem um Instagram sobre maternidade, sobre a vivência pessoal dela no mundo da maternidade. E ela começou há um tempinho já a introdução alimentar da Oli, a princesinha dela, e a gente resolveu compartilhar essa experiência com vocês, como foi, como é. Um breve resumo, só para vocês entenderem o contexto. Ela tá acenando. Um breve resumo para vocês entenderem o que é a introdução alimentar, quando acontece, para a gente iniciar esse bate-papo. Eu vou chamando a Kênia aqui, vou convidando ela para participar. Peraí. Então vamos lá. A introdução alimentar, ela é recomendada pelo Ministério da Saúde a partir dos 6 meses de idade, tá, gente? A criança até os 6 meses, a recomendação é aleitamento materno puro e exclusivo, tá? Isso, a gente fala de chá, água, né, suquinho, nada. Até os 6 meses de idade, a criança, ela precisa somente de leite materno, certo? A introdução alimentar, ela começa a partir dos 6 meses, a partir do momento que a gente introduz alimentos sólidos, né, consistência, a gente tem que ofertar água, tá bom? Então, oferecer água para a criança. Manter o aleitamento materno até os 2 anos, né? A recomendação do Ministério, que traz benefícios para a criança em relação à imunidade, à criação de vínculos, enfim, por aí vai, né? O tema é extenso em relação a isso. Peraí, deixa eu convidar ela aqui. Não acho, gente. Cadê ela? Aqui. Adicionar. Vamos lá. E então eu não vou me estender em relação à amamentação, né? Porque não é o tema de hoje. Olha ela aí. Oi! Olá, boa noite. Estão conseguindo agora? Tá, demorei, né, pra conseguir conectar isso aqui. Não, fica tranquila. Que saudade. Pois é, faz tempo, né, Tatá? Que a gente não botei um filtro nessa cara, mas não ajudou muito aqui. Tô tentando, mas essas olheiras de mãe, minha filha, não tem filtro que salve. Não fala, não fala em olheiras, não fala em cabelo, não fala que tá osso. Tudo bem, a gente finge Você que tá nem bem? viu. É, Graças a Deus, aqui tudo bem. E vocês? tudo na paz também, né? Caminhando. Bom. Eu estava contando um pouquinho para o pessoal como funciona a introdução alimentar, né? Quais são os princípios básicos, algumas Sim. recomendações. E aí Uhum. te apresentei brevemente, mas então vamos lá, gente. Kênia, do @QAguiar, minha queridíssima parceira. Se você quiser contar um Verdade. pouquinho também, que por favor. Tá. Tá, eu vou fazer o seguinte então, Tatá. Vou contar mais ou menos como que foi essa minha experiência com a Olivia. E aí você fica à vontade para interromper a todo momento, para acrescentar alguma informação, tá? Pode falar mesmo. Assim, a gente se entende, né? A gente já tá acostumada. Sim, a gente já está habituada a caminhar, deixar livre. Então, beleza. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou do Instagram, é @QAguiar. Eu conto a minha vida lá, minha rotina, né? Especialmente depois que a Olivia nasceu, esse Instagram ficou muito focado para maternidade, porque é a minha vida nesse momento, né? É o que eu faço, cuidar da Olivia. E ela completou 6 meses, um tempo atrás, hoje ela tá com 8. E aí a gente entrou nesse mundo aí da introdução alimentar, né? Muitas coisas que a gente teve que ler, se habituar com as coisas novas e tal. Então foi um mundo cheio de novidades e que me fez aprender muito e buscar muita informação a respeito disso também. Por isso que desde então eu faço questão de compartilhar lá essas coisas sobre introdução alimentar também. Daí eu acho que a Tatá viu essas coisas e fez o convite, que aliás gostei muito, muito obrigada, porque é um assunto que está muito em alta para mim nesse momento. Porque é o que eu estou vivendo, né? A Sim. Olivia está com 8 meses agora, então a gente está fazendo a introdução alimentar dela há 2 meses, né? Até as pessoas falam, mas ainda chama introdução alimentar? Ainda chama, porque a gente ainda está introduzindo alimentos para ela. Até um ano a gente vai chamar de introdução alimentar, que é o momento que eu ouvi até a Tata falando ainda há pouco, o leite materno deixa de ser o alimento principal, que vai ser quando ela completar aí um ano, né?
A Olivia começou com 6 meses mesmo. Eu tive a oportunidade de esperar o tempo recomendado, porque algumas mães precisam iniciar antes, a gente entende também por questões de trabalho, né? Por N motivos, por recomendações médicas, né, do Sim. pediatra, muitas vezes. Mas a maioria das vezes que iniciam antes é em relação ao trabalho, de ter que voltar para a rotina de trabalho. Como eu estava em casa cuidando dela, eu tive aí a oportunidade de esperar o tempo recomendado de 6 meses. E os sinais de prontidão que ela já tinha. Ela já ficava em pé sozinha, né? Já buscava o alimento, já queria, enfim, né, pegar sozinha. Mostrava interesse pelos meus alimentos também, quando eu estava comendo. Sim. Todos esses sinais de prontidão. A Olivia estava com tudo isso ok, e aí chegou o meu momento de pesquisar qual método eu queria usar, como que ia ser, porque a princípio eu via introduções alimentares, né, de outros bebês quando eu era mais nova, do jeito mais tradicional, digamos assim. Um monte de comida triturada, papinhas, né? E aí, mas tudo bem, funciona, funciona. Mas, vez ou outra, numa foto ou outra de Instagram, a gente via o famoso BLW, um monte de criança segurando um maço de brócolis na Sim. mão, uma fruta inteira. E, vamos, Aham. né, ser sinceras, isso chama atenção. A gente fala, caraca, como assim? Um bebezinho tá comendo uma comida inteira, né? Segurando o próprio Meu brócolis. A Deus, gente vai sempre engasgar. isso, a gente sempre viu as mães dando de colherzinha, na boca batendo, passando em Uhum. peneira. Aí fui É. perguntar para um pediatra, meu pediatra da época, sobre isso, né? Ela tava com 5 meses. Ele falou: Ah, é só você pegar todos esses legumes aqui, a carne que eu vou te indicar, tritura tudo no liquidificador, passa na peneira e sai pra Olivia. Eu fiquei assim, meu Deus, tem alguma coisa errada. Ele indicou triturar mesmo? Acredite. Falei, algo está errado por aqui. Deixa eu ver que eu vou atrás de alguma outra coisa, né? E aí comecei a ler, descobrir mais sobre o BLW, pesquisar. E encontrei uma nutricionista especialista em bebês, na introdução alimentar infantil. Falei, meu, eu tô super desinformada. É minha primeira experiência, vou ver qual que é, né? Marquei uma consulta, levei a Olivia, fui. Sim. E aí, tudo que eu já tinha pesquisado se confirmou com o que a nutricionista tinha falado, né? Sobre BLW. E ela me deu uma dica Sim. que me chamou a atenção na época, que foi, Kênia, o BLW é maravilhoso, ele é lindo e funciona, não tem problema nenhum quanto ao BLW. Mas para as mães que querem ficar um pouco mais independentes do peito, né, do leite materno e fazer com que a criança se alimente melhor de comida, eu recomendo que você faça o participativo junto, que é o de dar de colherzinha e tudo mais. Isso não significa Sim. papinha, isso não significa triturar tudo. Isso significa que não vai ser só na frente do bebê todos os alimentos para ele comer à sua vontade. Significa que, além disso, além do BLW, além de todos os alimentos ali à disposição do bebê para ele pegar e conhecer os alimentos, eu também dava comidinha de colher. Isso fazia e faz ainda com que ela coma mais, encha mais a barriga, né? De uma maneira prática de dizer, com que ela se Sim. alimente de fato do alimento que a gente está dando, né? E se torne um pouco mais independente do peito, né? Então, com 6 meses, a gente começou inicialmente com as frutinhas. O que eu fazia? Frutinha para ela na mão. Existem os cortes certos de dar cada fruta. Isso é muito importante de falar. Não pode dar um corte qualquer, porque a criança pode, né, Sim. aumenta os riscos dela se engasgar, dela ter algum acidente aí com o alimento. Então, procurei os cortes certos de cada fruta para dar para ela no método do BLW, que é deixar na mão dela, para ela, no tempo dela, pegar, experimentar, trazer a boca. Depois que ela despertava o interesse por essa fruta, comia, sentia o sabor, eu comecei a dar os pedacinhos, dar um pouquinho na colherzinha na boca direto para ela, né? Ela prefere BLW 10 mil vezes, tá? Mas ela comia. E aí foi funcionando com as É o frutinhas. instinto? Não cortando, mas é instintivo o ato de comer com as mãos, né? Para quem não, Uhum. para quem está entrando agora, a gente está falando sobre introdução alimentar e sobre um método que é o BLW, né? Conhecido hoje em dia, que, em resumo, é deixar a criança experimentar e conhecer texturas, enfim, através das mãos, contato com os alimentos in natura. Se eu Isso. estiver errada, me corrige, hein? Não, é isso, é isso. E é legal que eles E gostam é desse uso instintivo, porque a sensorial. Júlia, eu não fiz BLW, tá? Eu fui no método de amassar, no início até bati.
E só um adendo, o Ministério da Saúde lançou uma cartilha nova, um guia de alimentação para crianças menores de 2 anos, e é contraindicado bater qualquer coisa, né? Qualquer tipo de alimento. O ideal é amassar mesmo só, no máximo, né? Porque a criança tem a chance de experimentar as texturas dos alimentos. Aham. Né? Já foi comprovado que oferecer só o triturado, o líquido, acaba prejudicando o desenvolvimento da língua, dentes, né, e da fonação. Isso. Vírgula. Fora que, além disso que você falou, né, eles perdem um pouco do interesse também pelo alimento em si. Quando é muito fácil, assim, só para encher a barriga, eles não têm o hábito de mastigar, sentir o sabor, e sentir a Sim, textura, que acaba se tornando uma experiência, uma perfeito. atividade sensorial, digamos assim, para eles. Sentir a textura do alimento. Isso. Mesmo quando na parte que eu dava amassadinha para Olivia, ela gostava de botar a mão e eu deixava. Ela sentia a textura da banana amassada, do mamão amassado, além do pedaço que estava na mão dela, né? Isso foi muito legal. E a gente ficou assim nessas frutinhas por uma semana, só frutinha de manhã. Aí eu variava uma fruta por dia, né, para ela conhecer o máximo possível de alimentos. Na segunda semana, a gente incluiu o almoço. Aí, Tatá, eu fiz no mesmo esquema. Eu mantive alguns alimentos inteiros para ela provar. Pedaços de frango, né, compridos, tudo da maneira como o BLW é indicado. Brócolis, até quiabo essa menina comeu. Minha filha, comeu quiabo, come tudo nessa vida, né? E aí, dei sempre os alimentos inteiros para ela e, ao mesmo tempo, os mesmos alimentos que tinham na mão para ela experimentar, eu servia amassadinho, né? Então, o que eu fazia? Eu fazia um arroz bem papa, batata bem molinha, né? O máximo possível molinho para eu amassar e também para elas fazer o movimento. O movimento é assim que eles têm que aprender, ó. De pressão. É isso aí. Eles têm que aprender e desenvolver a fazer esse movimento que depois vai levar à mastigação, né? Quando chegarem os dentinhos e tudo. Por enquanto, eles esmagam, amassam. Então, o mais molinho possível. E a gente passou uma semana com o lanche da manhã, o almoço e também uma frutinha à tarde. Então, a segunda semana foi assim. O almoço bem molenguinha, sempre com proteína. Que a nutricionista recomendou começar com sobrecoxa de frango ou músculo, né? Então era proteína, uma raiz, que sempre tinha também, batata, inhame, alguma coisa assim. 2 legumes diferentes. E assim a gente ficou essa primeira semana. E algum verde escuro também, se desse pra colocar, é legal, picado, bem picadinho e tal. E aí a gente passou essa segunda semana toda nesse processo. Na semana 3, a gente incluiu jantar. Não, jantar foi na semana 3? Agora eu tô confusa. Não, na semana 3 a gente variou, incluiu muitos mais legumes, todos diferentes, uma quantidade Foi maior. mais pra frente. Incluiu todos Olha eu os legumes. acompanhando. Exatamente. Mais legumes variados, assim, né? Que ela não tinha experimentado, e outros verdes escuros. E a Olivia, aliás, adorou experimentar folhas. Ela se folgadinha, né? E ela come a folha, fica chupando, assim, comendo, bem legal. Uma coisa que é importante falar sobre os sabores também é cuidar com os temperos. Não é recomendado temperar nada com sal. É recomendado temperar, sim, pode. Eu recomendo vocês a temperarem, inclusive, porque acaba, né, sendo um pouquinho atrativo. Tudo bem também não temperar, Sim. só tende a ser menos atrativo. Então, eu tempero as coisas da Olivia todos com temperos naturais, né, pra ela poder comer à vontade, não tem problema nenhum. Boto até, sei lá, curry, o que tiver de natural eu coloco. Só não coloco sal, que o sal também não... Cebola, alho, né? Não Muito cebolinha, precisa temperinho ter verde. restrição quanto a isso. Temperinho verde eu uso muito, 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 muito. Se você quiser, dá pra cozinhar tudo separado, mas eu até deixei lá nos destaques do Instagram todo esse processo que eu tô contando, tá? Tá, se alguém quiser consultar depois. Legal. E eu coloquei também, inclusive, como que eu preparo. Eu sou muito preguiçosa, tá? Sério, quando eu vi que ela ia entrar na parte da comida, eu falei, cara, o peito é tão prático, porque tu tira o peito pra fora ali, minha filha, tá pronto ali. Eu falei, vou ter que cozinhar. Acabou! Aí eu falei, tá, vou ter que achar um jeito prático. O que eu faço? Eu coloco tudo, eu tempero o frango antes, assim, ou a carne que eu for fazer. E corto todos os temperos, os legumes direitinho que eu vou cozinhar. Jogo tudo na mesma panela, com água, e deixo cozinhar tudo junto. Pode ser de outro jeito? Pode. Eu tô falando qual é o jeito prático que eu encontrei pra minha rotina. Não é só o arroz, lógico, que eu faço numa panela separada, feijão, enfim. Mas legumes e a proteína, eu jogo tudo na mesma panela
e facilita muito. Aí o caldo que sobra no final, eu ainda guardo e uso na próxima vez, que aí já tá com sabor, já tá com temperinho, e aí torna a Uhum. próxima comida ainda mais gostosa, né? Eu deixei esses destaques lá no meu Instagram. Inclusive a Thalita, eu acho que acabou de entrar, ela me deu uma ideia muito legal também de cozinhar as comidinhas da Olivia, que tem uma panela, não sei se vocês já viram, que ela tem tipo um escorredor de macarrão em cima, não sei explicar, de fazer comida no vapor, assim. Essa ajuda Sim. muito também. A Thalita me deu essa ideia, eu até cheguei a deixar lá nos destaques também, que é uma ideia muito boa, Aham. é prática, né? Coloca tudo ali, os legumes ficam com cores lindas quando são cozidos no vapor. O verde do Sim. brócolis é 10 mil vezes mais atraente, então é muito legal. A Olivia gosta muito de comer, né, esse tipo de comida no vapor também pela cor. A cor eu acho que muda realmente quando faz tudo cozido e quando faz no vapor. Então a Olivia gosta muito. Com certeza. Tem essa panela que tem essa gradezinha, dá pra fazer com os corredores de macarrão, funciona também. É igual uma cuscuzeira, Isso, é tipo uma né? peneira mesmo, fica em cima, exatamente. Isso. Exatamente. Aí Deixa eu te depois, perguntar uma coisa pode. que eu acho importante aí nesse meio, nesse Aham. início. Você começou a introdução alimentar e em nenhum momento você substituiu as mamadas, certo? Era no meio entre mamadas, é isso? Ou Isso é bem teve, né? importante. Eu acho que é importante. Principalmente no começo, no primeiro mês, o TT é liberado ainda, né? Inclusive, não é legal tentar oferecer a comida pro neném com fome. Nem com muito sono, mas com fome não é legal, porque principalmente se você vai tentar esse método dele criar, como fala, se atrair pelos alimentos, o BLW, não é legal, porque ele não sabe que aquilo ali Sim. mata a fome dele ainda. Ele sabe que o leite mata a fome, né? Uhum, E é isso. Então ele vai ficar uhum. irritado, vai se estressar, vai falar, pô, eu tô com fome, minha mãe tá querendo me enfiar uma coisa aqui na frente que eu nunca vi o que que é. E aí você vai achar que o neném não tá interessado pelo alimento, quando na verdade não é isso. Ele só não tá na hora certa de comer, né? Exatamente. E até um comentário legal aqui que estão fazendo, ou Tatá, que é legal incluir também, falar aqui. O bebê não precisa comer nada muito Ah, diferente do que você come, né? Do que come na sua rotina, do sim, que cabe na sua rotina. Então a Olivia, ela come tudo aquilo que a gente come. O que eu faço é separar, mas sabe fazer as mesmas coisas, porém em panela separada, pra, né, mudar o temperinho dela, alguma sim. coisa assim. E isso se tornou prático. Eu achava que era um bicho de sete cabeças no momento que ela fosse comer, e na verdade se tornou bem mais simples do que eu pensava. Ainda não amo cozinhar, mas eu nunca amei na vida inteira. Não é porque é pra ela, não. Assim, só tenho Então, preguiça porque tem. Mas facilitou minha vida. E aí, no sétimo mês, que eu comecei a espaçar um pouquinho o TT dela. Só, mas assim, porque eu uhum. sabia que não era fome, pra ela se habituar um pouquinho mais a ter a comidinha e dar um tempo, oferecer o peito de novo, né? E tem funcionado. O sétimo mês foi quando eu incluí o jantar, que é a mesma coisa do almoço. E também no final do sétimo mês comecei a incluir ovos, peixe, farinha de aveia, que é legal Uhum. colocar na frutinha, né? Algumas coisas assim que tem, né? Não é legal incluir logo de começo, porque pode dar algum tipo de reação no bebê, ovo principalmente, né? Então tem que Sim. ficar atento. É legal sempre oferecer na refeição da manhã, do almoço, né? Enfim, pra ver se dá, né? Às vezes tem alguma alergia, alguma reação, é legal ficar atento Isso. quanto a isso, né? Então, aí, arroz e feijão, todos os dias praticamente, ela come arroz e feijão, que é muito importante, né? O feijão é super importante também. E de dicas gerais, tá? Uma coisa muito legal que eu gosto de falar é não força, sabe? Ontem eu falei muito disso nos stories, deixei salvo lá nos destaques também. Os nenéns, eles Sim. têm que criar uma relação saudável com a comida, né? Muito diferente do que a gente estava acostumado a viver e a ver por aí, que eram os pais forçando, dizendo, você só vai sair da mesa quando comer tudo. Você vai comer isso aqui até... Sabe, às vezes a criança chega a vomitar e o pai faz comer até o final de novo. Isso não é legal porque cria uma relação não amigável com a comida e isso pode desencadear Sim. muitos problemas futuros, né? Vários transtornos Uhum. alimentares podem estar relacionados a uma introdução alimentar ruim. Não só na introdução alimentar, mas como durante toda a infância, especialmente a primeira infância, mas durante toda a infância. Que os pais tendem a forçar. Às vezes a criança vai dar uma risadinha, vai falar, abre a boca para chorar, e tem pai que enfia a colherada de comida na boca, né? Então, isso não é legal, porque acaba criando um. A criança começa a querer rejeitar o alimento, né? Não vê aquilo ali como um momento prazeroso, um momento legal, um momento em família, e acaba vendo com olhos ruins e tende a espelhar para o futuro, né? A ter coisas, relacionamentos ruins com a comida no futuro, ou, enfim, né, no futuro próximo, ou às vezes só ser na vida adulta, né?
muitas coisas que podem acontecer pra frente. E esse momento de início é muito importante, às vezes a gente não dá tanto valor, né? Acho que é bebê, não entende, enfia na boca mesmo, mas a gente tá Tem que imprimindo comer. coisas em branco, eles têm um cérebro em branco, digamos assim. Então, tudo que a gente tá imprimindo ali é novidade pra eles e vai ficar gravado. Então, de alguma forma, a gente é responsável por todos os possíveis danos que eles vão ter no futuro decorrentes de uma introdução alimentar ruim. Falei muito. Imagina, lógico que não. É, eu acho que a introdução alimentar é um momento que a gente. A mãe, né? Porque a gente tem um instinto assim. Meu Deus, meu filho não comeu. Aí a gente entra em desespero, né? Então, eu acho que a introdução alimentar é o momento em que a gente está apresentando uma forma de comer que não seja o leite materno, né? E a Exato. mãe tem que entender que inicialmente aquilo ele não comer ou ele experimentar e cuspir, isso não Sim, significa que ele vai passar fome, que ele não vai ter o nutriente, que ele não vai, né? sim. Por isso que a sua fala é perfeita. A gente precisa estreitar esse laço, não forçar para que No isso tempo do seja bebê. agradável para a criança, porque a partir de 1 ano, aí sim, o leite materno ele não tem mais a função principal, né? E aí a comida precisa estar. Então, ele tem esses meses para ele ter essa É. afinidade, vamos dizer assim, com a E é muito comida, raro né? isso não Que é, funcionar se for feito com uma forma saudável, entendeu? Claro, existem casos, sim, lógico, gente, sempre vai existir. Mas o que eu tô falando é que se isso for feito, apresentado de uma maneira saudável e tranquila pro bebê, é muito raro que ele chegue aos meses sem comer e sem ter vontade de comer, né? Eles gostam de experimentar tudo sim. que a gente tá na mão. Então, se a gente fizer isso de uma maneira tranquila e saudável, a tendência é que com 12 meses eles consigam tranquilamente se alimentar da comida e ir deixando o leite materno mais pelo chameguinho, por aquele momento com a mamãe e tal, mas não como fonte principal de Sim, com alimento. certeza. Com certeza. Tem uma dúvida. Você falou da praticidade, eu acho que muitas mães vivem assim também nessa Loucura. correria de doido que a gente vive, né? Sim. Em relação a congelar, a nutricionista te deu alguma orientação? Se pode congelar, não pode? Conta pra Pode. gente. É assim, a orientação dela foi super realista no meu ponto de vista, né? Ninguém gosta de comer comida congelada todos os dias. Ninguém gosta. Isso quer dizer que é ruim? Não, não é ruim. Não vai fazer mal pro bebê. Só não é a mesma comida, não é o mesmo sabor, não é atrativo da mesma forma. Eu vou ser bem sincera, já congelei várias vezes, tá? Porque é corrido pra caramba. E aí, na hora que precisa Sim, congelar, toma aqueles cuidados, né, de colocar num recipiente próprio pra isso, porque o plástico às vezes costuma passar alguma coisa pro alimento, né? Então, separar nos sim. potinhos de Uhum. vidro, se puder. Tem umas forminhas de silicone também que falam que é bom pra isso, eu nunca usei, mas É, falam muito excelente. bem. Aham. É, então. Mas assim, não é que é proibido congelar, não é mesmo. A recomendação é só que não congele porque perde um pouco do gosto, perde um pouco do sabor, não tem a mesma frescura, a mesma sabor da comida Sim. fresca, assim. E aí, como é um Nem a processo gente de gosta, apresentação. né, Kelly? Isso! E como é um processo de apresentação para o bebê, é interessante que se a gente conseguir apresentar o máximo de vezes possíveis comidas frescas, ótimo. Se não der, o importante é que ele coma, se alimente. É isso que as pessoas têm que, né, deixar de ver um tabu nisso tudo, assim. O importante é você alimentar o seu filho. Ai, mas a mãe do lado só posta cozinhando todos os dias comidas cheirosas, frescas, maravilhosas para o filho, amigo? Não. Se a sua filha comer, estiver alimentada, estiver tudo bem, estiver comendo comida saudável, não olhe pra grama do vizinho, sabe? Porque não é assim que funciona. Na prática, só a gente sabe como que é. Então, o que for mais prático para sua rotina, o que couber na rotina da Exato. sua casa, da sua família, é o melhor para sua casa. Então, é isso. Com certeza. Eu acho que isso é ótimo você falar, É, porque a gente acompanha alguns Instagrams, a gente acompanha, cada um tem o seu tempo, a sua disponibilidade e a sua é, forma de lidar com as sim, situações, né? Eu sim. acho que a gente. Infelizmente, eu acabo congelando para 5 dias e no fim de semana eu consigo cozinhar mais fresco, já é, né? Uhum. Eu acho que já é Ótimo. uma coisa que é o importante. Eu acho que cada um tem que Aham. se adequar à sua realidade, né? Não sendo prejudicial para o Exatamente. bebê, né? O que é Exato, prejudicial eu para acho o que você tem que bebê? fazer o melhor possível no que cabe na tua rotina. Se começa a virar estresse, já não é o É, melhor possível, porque você não é uma mãe saudável pro filho quando você tá estressada, tá cheia de problemas, cheia de tarefa uma em cima da outra, né? Então, aquilo que for saudável pra sua rotina, certamente é o mais saudável pro bebê também. com certeza. Outra pergunta que ficou na minha cabeça quando eu acompanho
seus stories, seus Sim. relatos. A nutricionista falou alguma coisa sobre papinha industrial? Falou, falou. Não é nem um pouco legal, né, Tatá? Tudo que é industrializado, assim, nessa Sim. hora especialmente, não é legal para o bebê por N fatores, especialmente pelas substâncias que estão ali dentro, né? Então, é muita coisa que a gente desconhece, muita coisa que a gente não sabe de onde vem, e muita química, né? Que não é legal por esse momento que a gente está Uhum. introduzindo num organismo limpo, né? Um monte de coisa que são tóxicas, grosseiras de se falar, mas assim, que não é legal, que é química, que não é natural. Então, tudo que entrar pro bebê que não é o Exatamente. mais natural possível, não é legal. Ai, mas eu tô desesperada, preciso de papinha, que minha rotina não tô dando conta, eu vou viajar, qualquer coisa assim. Cara, beleza, não enlouquece por causa disso, né? Não tem problema você Exato. dar uma papinha de vez em quando, não é isso. Agora, temos que cuidar para que isso não seja hábito, para que isso não seja alimento principal pro bebê. E dentre as opções de papinha, tem várias que você pode pesquisar, que são aquelas orgânicas, como, né, com selo de Uhum. orgânico, que tem uma procedência melhor. É como a gente está falando, não é o ideal? Não é, mas quando você precisa, então, que busque as fontes mais saudáveis, né, dentro do possível, assim, Sim. considerando que seria uma papinha, então que seja a melhor possível dentre as papinhas, né? Tem papinhas que têm prazo de validade de, sei lá, 3 anos, meu, sério, isso não pode ser normal, assim, né? Então, temos Não que mesmo. olhar esse tipo Uma de pessoa que, coisa e saber o uma que a gente coisa está que se fazendo. diz natural, É, valendo 3 anos, desconfie. isso, tem várias que E são só legais com lembrando que selos de muita orgânico. coisa, as duas É, pararam. pode falar, tá? Tem muita coisa que e acha que é natural e acha que é saudável, né? Mas está disfarçado e é química. É, Então, eu acho que o quanto puder exato. evitar, a orientação é essa. O quanto é puder evitar, mas no desespero, na Isso, agonia, não tem o que fazer, procurar exatamente. melhor, Busque a opção menos, mais né? saudável dentro das industrializadas, né? Dentro das papinhas. Se você puder buscar aquela que é a mais saudável possível, mais natural possível, lê bem os rótulos, lê bem os ingredientes. E, cara, vai, só não segue como rotina, né? Como base, assim, da alimentação. Acho que fora isso não tem problema, assim, de vez em quando acontece. De vez em quando o bebê tomar suco. Ah, bem importante, a gente não falou, né? Bebês têm que tomar água desde o dia 1 da introdução alimentar, né? Bebês que Sim, mamam leite de mamadeira, de fórmula, já tomam água, né? Já tem que tomar. Mas sim, se o bebê não toma, ele é só bebê de peito e vai começar a introdução alimentar, desde o dia 1 ele tem que tomar água. Isso é muito importante. Ofereça de tempos em tempos pro bebê. Eu oferecia pra Olivia. Cada vez que eu passava na frente do copinho, eu oferecia. E é legal para eles pegando uhum, gosto pela água, além de ser importante, né, pelo processo digestivo dos sim, alimentos sólidos. É importante para eles irem pegando gosto também por tomar água, que é muito importante para a vida inteira, isso, né? exatamente. Outra pergunta. Eu sei que a maioria, né, das mulheres tem meio que uma neura por limpeza, e eu acho que isso tem que acabar a partir do momento que você vira mãe, porque eu acho que tudo isso Sim. fica em segundo plano. Aí a gente pensa no BLW, onde eu acho que tem sujeira até, eu já vi vários stories, né? Que a Oli sai com sujeira no cabelo, sai Sai. assim, loucamente. Isso para você foi uma dificuldade? Isso para você, como que foi? Me conta essa É parte. isso que você falou, assim, uma hora tu tem que fazer o louco, fingir que não viu a sujeira e relevar, né? O primeiro mês foi mais difícil, que ela Sim, ainda tava conhecendo tudo, né? Queria fazer festa, bater em tudo, voava comida para tudo quanto é lado. sim, E isso realmente acontece. Depois do segundo mês em diante, isso já começou a ficar bem mais controlado. Ainda cai comida no chão, sim, óbvio. Mas é bem em volta da mesinha, não é nada assim que seja uma super sujeira, tá? E como dá os sim. alimentos inteiros, não é uma coisa que cai e espalha, é uma coisa que cai e cai um pedaço, você junta. Eu tenho um cachorro também, aí já abre já a porta do cachorro, já limpa ali, acabou. Mas assim, realmente faz uma sujeira. Se você não Do gosta de cachorro. sujeira, se você não gosta de sujeira, não é o método para você. O bebê se suja. Várias Sim, vezes já levei ela direto pro banho, porque daí quando é um alimento mais pastoso, assim, ela pega a comida, passa nela, passa na cara, passa no cabelo. Então, várias vezes foi da cadeirinha direto pro banho. Várias mesmo, assim. Então, sim, acontece, a sujeira é normal do BLW e faz parte, né? Então, se não é uma coisa que você está sim. disposta, não é um método para você. Mas eu, se eu pudesse te aconselhar, vai passar. A sujeira diminui com o tempo e é um método muito prazeroso para os nenéns se acostumarem com a alimentação. Então,
Se você estiver disposta a passar por cima dessa sujeira, né? Fechar os olhos um pouco para essa sujeira aí por um tempo, começa a melhorar. Hoje a Olivia ainda se suja, sim, óbvio, mas é muito menos do que antes, muito mesmo. Assim. É a Kellen, que tá aí só na digitação aí, ela me contou que com a Júlia dela, ela deixou um lugar fixo, a cadeirinha dela ficava no lugar onde ela colocava um plástico embaixo da Aham, cadeirinha, assim, um pouquinho maior que a cadeira, sim, e sempre oferecia comida. Nunca depois que deu banho, por exemplo, evitar ao máximo do banho ser muito cedo. O banho vai acontecer, sim. gente. Se ela se lambuzar, ele vai acontecer. Mas É, assim, por exemplo, dar banho agora, enfeitar a menina lindamente e depois querer dar a isso. comida. Ela vai se Esse plástico sujar. que você falou é Então, bem legal. tentar. Hã? Esse plástico é bem legal. Existem uns plásticos próprios para BLW que não acho necessário, tá? Tô Sim, falando só por conhecimento. Existem uns tapetões, digamos assim, de alimentação só específicos para isso. BLW, que é bem legal. Aí no final tu recolhe o plástico, assim, fecha como se fosse uma sacolinha e leva embora. Mas não precisa ser um plástico específico para BLW. Qualquer lençol que você tem em casa mais velho, que você não precisa Exato. já, qualquer, sabe, plástico, essas lonas que tem assim, se você tiver em casa cria Sim, um espaço ali de sujeira do BLW. E acredite, isso. vai diminuindo mesmo. Hoje a Olivia é pouco suja. O que ela suja, deve alguém que falou aqui, o cachorro é o aspirador, né? Mas se não tiver cachorro, também não se preocupa, porque não é mais uma sujeira Amém. grande, assim, é uma sujeira suave agora. É, de vez em quando ainda tem umas grandes, sempre vai ter. Mas aí agora é uma sujeira suave e que dá pra relevar, assim, fazer uma coisa tranquila. E é gostoso de ver ela pegando gosto pela comida, sabe? Vale a pena, assim. É muito bom, né? Teve alguma coisa que ela não gostou, Kênia, que você já percebeu? Ah, ela não gosta disso. Hoje, ó, pra ver como as coisas mudam, né? No começo, ela amava mamão e banana. E ela odiava feijão. Tinha. Até uma textura, acredito eu, ela não curtiu nas primeiras vezes que eu dei. Logo em Aham. seguida, ela começou a pegar gosto pelo feijão. Inclusive, eu comecei a fazer um amassadinho de arroz e feijão assim na minha mão para dar para ela comer. Só Eu, assim ela aceitava, na colher ela não curtia. E aí ela começou a comer e pegou gosto pro arroz e feijão. Hoje ela não pode nem ver mamão e banana, gente. A textura da banana, eu acho, do mamão, assim, mais molenga, ela não Uhum. consegue comer. Mas o que que eu faço? Qual que é a minha estratégia? Não desisto. Daqui a uma semana eu ofereço de novo, porque assim como ela mudou de uma Isso. semana para outra, amando banana e depois não querendo, ela pode mudar, e é normal que isso aconteça, mudar novamente para voltar a gostar. Então, o segredo também desse momento, pelo que eu tô vendo, é não deixar de oferecer porque você achou que seu bebê não gosta. Não, ele só não está acostumado. Ele gosta, talvez o Sim. paladar ele goste e vá gostando ao longo do tempo. Não deixe de oferecer. E uma coisa bem importante também, não deixe de oferecer aquilo que você não gosta. Se você não gosta de quiabo, o seu bebê pode gostar e é ótimo que ele possa ter suas próprias experiências, seu próprio Sim. paladar. Não Uhum. precisa ser o paladar, né? Hoje mesmo eu recebi um relato de uma menina me contando que a mãe dela sempre falou para ela que cebola era ruim. A mãe, a tia, não lembro muito bem. E ela nunca gostou de cebola, mas depois, 20 anos depois, quando ela resolveu experimentar, ela é louca por cebola. Então, assim, nunca permitiram e criaram crenças que limitaram essa criança a experimentar cebola e virou um adulto que não come cebola. Mas talvez se ela tivesse Sim. experimentado da maneira certa, né? Deixado ali no meio da comida, claro que cebola, você não vai dar um pedaço pra criança morder, tudo, né? Gente, estamos falando tudo com limite, mas que seja um. Aham. Então, dá tomate, oferece tomate. Se você não gosta de quiabo, que não vai oferecer, eu nunca fui fã de quiabo. A Olivia ama quiabo. E eu sempre faço e ela come, ótimo. Até eu tô aprendendo a comer, porque tudo que sobra da comida dela eu como mesmo. Então, até eu tô comendo quiabo com mais frequência. Giló, eu tenho pânico de giló, mas eu já tenho que comprar giló, porque a minha próxima meta é dar um giló pra Olivia. Porque talvez ela goste, imagina que ótimo se ela gostar, né? Então, não Sim. prenda o paladar da criança ao seu paladar. E ciente de que o paladar deles muda o tempo todo também, né? Evolui. E uma coisa que eles não gostam hoje, pode ser que eles gostem semana que vem. Então, tenta de novo, testa de novo, de outra forma, talvez não gostou amassadinho, tenta dar inteiro, né? Se você gosta de dar amassadinho, tenta dar inteiro também, talvez atraia, seja uma coisa diferente. Se não gostou de É. milho, num formato, tenta dar farinha de milho, gostou de alguma coisa de dar banana pura, daqui a pouco chega a hora que começa a dar aveia, dá banana com aveia, às vezes cria outro paladar, a criança gosta, vai se adaptando. Se reinvente, porque o paladar deles muda e cabe a gente ir oferecendo e fazendo com que eles criem gosto e amor pelas comidas que eles vão ingerir.
Com certeza. Gente, só fazendo um resumo, a gente está batendo um papo aqui com a Kênia sobre introdução alimentar. Estamos vivenciando a experiência dela, vivenciando um pouquinho da experiência dela com a Sim. introdução alimentar da Oli, que hoje está com 8 meses. Tá. Uhum. Eu acho que pontos importantes que a gente já pegou até agora, né? Se a gente pudesse fazer um resumo. Amamentação exclusiva até os 6 meses de idade, para a mãe que consegue, né? A Kênia frisou isso, né? A mãe que pode, que tem condições, que a gente sabe que tem mães que trabalham, que voltam a trabalhar com 4 meses, enfim. Se possível, até os 6 meses do bebê é a única coisa que ele precisa de leite materno. Um chazinho, um suquinho, não, nada, né? Só o leite. A partir daí, introduzindo os alimentos de forma mais natural possível, né? Sim. Que a gente está falando do método BLW, que é o que a Kênia escolheu, mas isso não significa que todo mundo tem essa alternativa, possa ou queira, né? Mas o mais natural possível, então não triturar, não bater tudo junto, peneirar, enfim. A criança precisa ter as texturas, né? Eu acho importante falar, sempre vigiado, né? A criança precisa estar sempre com a mãe, não é dar um pedaço de banana e deixar a criança ali e achar que ela vai, né? Não, porque quando a gente fala assim, não, para oferecer os alimentos in natura, para ela tocar, para ela conhecer, para ela, né? Eu acho que é assim, porque por mais que a criança ela tenha, né, a capacidade de aprender a mastigar, a amassar as coisas, ela pode sim engasgar, né? Eu acho que E sobre isso, é um Tatá, ponto tem para a um gente ponto bem falar. relevante que eu acho que eu gostaria de acrescentar também, que é legal. As crianças, elas precisam aprender a se desengasgar. Isso quer dizer que você vê seu filho engasgado, você vai deixar e pronto? Não. Mas, gente, às vezes as pessoas vão lá em casa, vem a Olivia comer, e eu, né, no começo, que agora ninguém vai em casa de ninguém, mas enfim. E eles ficavam um pouco apavorados, porque eu boto a comida e às vezes ela se engasga, mas não é, né? Aprendam a diferenciar o engasgo perigoso do engasgo natural dela sentir um alimento maior indo na garganta e voltando, que chama reflexo de gag. Isso é muito importante que eles desenvolvam. Então, várias vezes a Olivia faz um tipo, sabe? Fica meio assim. E coloca pra fora, volta pra boca dela. E ela mastiga, amassa mais, volta, às vezes ainda tá grande, faz gag de novo, volta, ela mastiga mais. É muito importante eles aprenderem a se desengasgar, que eles vão melhorando a cada dia, é muito importante. Então não se desesperem se vocês veem que deu uma engasgadinha, deu, né? Não é engasgada a palavra, mas foi a garganta e deu esse reflexo. E é normal esse reflexo de gag. Eu não me desespero, né? Sei que tem muita mãe que se desespera, mas acalma que o neném tende a aprender a se livrar disso sozinho e é muito importante que ele consiga, porque até em algum momento que eventualmente você vire pro lado e ele engasga, consegue se livrar desse alimento sozinho. Isso vai te deixando um pouco menos preocupado. Isso não quer dizer que você tem que dar o alimento sem supervisão. É sempre junto. Sempre. Não importa o que aconteça, esteja junto com o seu bebê. É hora de comer e, se possível, coma junto no seu prato. Exemplo é tudo, né? Lá em casa a gente tenta muito fazer isso. É o momento da nossa refeição em família. Sim. E eu acho muito importante, pelos valores da minha casa, pelos meus hábitos, mas também para a Olivia entender que aquilo ali é a hora de comer. É o exemplo, ela vê a gente comendo, ela quer comer também. Bebês tendem a nos imitar. Então, nada melhor do que dar exemplo. E uma coisa também que ficou faltando, Tatá, da gente falar disso tudo, que eu acho importante, é suco. Eles não precisam tomar suco, nem devem, até 1 ano de idade. Só água, além, né, dos alimentos, é a água que eles precisam tomar. É importante que eles desenvolvam o gosto pela água, gostar de água. E o suco só tem calorias, digamos assim. É muito gostoso, é muito gostoso. A gente ama. A Olivia já experimentou o suco? Já. Não vou mentir aqui, já até mostrei nos stories. Mas é um golinho do meu copo. Ela não tem um copinho de suco dela. O suco é muito calórico, né? Não tem as fibras que uma fruta tem. E pode ajudar com a obesidade infantil também com as cáries, né? E isso é recomendado pelo Ministério da Saúde, inclusive, de não dar suco, e de odontologia também, se eu não me engano, né? Que não é que o suco faz mal, a gente nunca vai dizer isso, né? Mas as consequências da ingestão do suco sem maneira correta, assim, de uma maneira exagerada, eu acho que pode acarretar diversos problemas que a gente pode evitar. Cáries, obesidade,
é muito açúcar porque não tem as fibras, né? É assim, às vezes por um copinho de suco de laranja vão 2, 3 laranjas. A criança nunca ia comer 2, 3 laranjas se ela estivesse chupando uma laranja, né? Além de que seria menos açúcar, também teriam as fibras, né? Então muda toda a ingestão quando é na forma de fruta. E além disso, eles acabam podendo perder, digamos assim, o interesse pela água, que eles só vão querer o líquido saboroso, né? E a água é muito importante. Então, o suco também pode causar o desinteresse pela água. Então, não é um problema. Eu tomei suco na minha infância, você deve ter tomado, muitas crianças tomaram. Sim. Mas, felizmente, a gente tem os estudos evoluindo. E se hoje a gente puder usar isso a nosso favor, né? O que eu Com sempre falo, certeza. assim, não é certo, não é errado. É você ter a informação e munido da informação para poder decidir o que você quer para seu filho, né? No mesmo exemplo, assim, não é certo nem errado fazer cama compartilhada. Você tem que saber os ônus e os bônus e poder tomar a sua própria decisão. Né? É isso que eu penso também em relação à introdução alimentar, no geral. Perfeito. Maravilhoso. É, eu acho que assim, sobre o suco, né? A recomendação do Ministério é a partir de 1 ano e suco natural, sem adição de açúcar, isso eu acho que é Sim, importante, né? Da mesma forma que a gente fala do sal, a gente também fala do açúcar, sim. né? Porque o nosso paladar se acostumou com o excesso de açúcar. Então a gente toma um suco sem açúcar, a gente acha ruim. Mas o bebê, ele não conhece o açúcar, né? O Nem precisa industrial. Ele conhecer. só conhece. Exatamente. Então ele só conhece o açúcar natural, né, proveniente das Sim. frutas, que ele ingere. Então, se você, após 1 ano, oferecer suco para a criança de forma natural, você vai ver que ele vai se acostumar com aquele paladar, é que nem a gente. É super difícil a gente voltar a manter uma rotina de café sem açúcar, suco sem Sim. açúcar, mas depois que a gente se Tudo acostuma, hábito, o né? paladar muda. Gente, tudo é uma questão de hábito. Eu acho que É, em tudo, né? A é grande verdade. maioria. E eu vi uns comentários aqui, eu não consigo assim, eu não consigo assado, eu não consegui, eu acho que foi até a Thalita, que a gente não consegue comer junto, né, por causa Meu, dos que a horários. Thalita, você não tem noção. Ela tem 3 crianças em casa, o marido não sei como ela dá conta, cachorro ainda, sabe? Tipo a supermãe, temos ela. Sim, é. E é o que eu sempre Thalita, falo, se assim, você me falasse que você faz uma mesa maravilhosa, as crianças sentam à mesa para jantar, fazem uma oração, eu ia achar estranho. se Tá desse pra muito, fazer tudo muito isso, algo a estaria errado. margarina. É, Mas é o que a gente sempre fala, né, Tatá? Dentro, sabendo tudo que é melhor, tudo que é mais recomendado, a gente faz o que é possível na nossa rotina, né? O que é possível, com não é o que nos deixa certeza. louca, o que nos faz se cobrar, o que nos faz enlouquecer e virar estressadas, que isso sim não é saudável. Então, cientes, munidos de informação, a gente usa e aproveita isso para o que for melhor dentro da nossa rotina. No caso, por exemplo, as 3 crianças comem juntas. Já é um momento de família, já é um momento de refeição, já é um Com momento de exemplo, certeza. né? Então, dentro daquilo que cabe na sua casa, você tem que se adaptar para fazer o melhor para seus filhos, sem enlouquecer, sem se comparar com a mãe do lado, porque isso é péssimo. Só vai te deixar maluca querendo ser uma mãe perfeita, Péssimo. que eu digo de filmes, de Instagram, e não existe. Seja a sua mãe perfeita, a mãe perfeita para os seus filhos, isso é mais do que suficiente. Com certeza. Ela tá falando que os 3 comem juntos. Isso é Então, já ótimo. é ótimo. E a criança é influenciada pela outra, viu? Ela vê o outro Muito. comendo, às vezes sozinha ela não ia comer, mas ela vai É, comer. verdade. A Júlia come muito na creche. Na escolinha, a Júlia escolinha desde os 7 meses, né? E Uhum. pergunto pra tia, ela comeu? Nossa, comeu, repetiu. E em casa ela já é mais difícil, come menos, tal. Aí você vê, Sim. né? Como É um exemplo. Sim, é Criançada junto, eles verdade. vão no embalo, né? Com certeza. Kênia, eu queria agradecer esse relato, foi assim, compartilhar experiências. Eu acho que o propósito é esse, foi esse. Enfatizar que as recomendações, as orientações, o que a Kênia está vivenciando, as opções, né, são de acordo com o que ela consegue, com o que ela decidiu, Sim. né, e existem muitas outras opções. A gente trouxe Certamente. aqui a experiência dela. E o mais importante é dizer que, hoje em dia, o que a gente pensa com introdução alimentar é trazer uma alimentação mais saudável para essas crianças.
né? Esse guia que eu comentei com vocês do Ministério da Saúde para crianças menores de 2 anos, ele está disponível online de graça. Eu ponho o link depois para vocês aqui no Stories. E ele é muito bom, porque ele começa da amamentação, né, e vai até os 2 anos com dicas, o que oferecer, o que não oferecer também, porque a gente sabe que tem coisas que são restritas, por exemplo, o mel antes dos 2 anos não pode, né? Então, é um guia bem legal que quem puder consultar, a mamãe que ainda vai entrar em introdução alimentar ou quem ainda está sofrendo um pouquinho e quer algumas dicas, é bem legal. Agradeço você, foi maravilhoso. Você sabe que curto muito a sua proposta, o seu motivo, né? O seu propósito. Eu acho que, além de influenciadora, influenciar mães, influenciar pessoas, né? De forma positiva é muito bom. Sim, E agradeço a todo mundo que de assistiu. coração, assim, foi muito bom. É sempre gostoso falar aqui com vocês, né? Sempre um prazer. Ó, o Fernando falando que vai pedir pizza, perguntando se a Olivia pode comer. Eu vou dar na cara dele. Claro. É sempre muito gostoso estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo. Todas essas coisas que eu falei pra vocês, eu deixei salvo lá nos meus destaques no Instagram também, se alguém tiver uma dúvida. Pode me mandar mensagem, pode me mandar direct, eu faço questão de responder, a Tata sabe. Acompanharem. E qualquer dúvida, estamos sempre disponíveis. Pode me chamar sempre que quiser. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, com todas as lives maravilhosas que a Thalita faz, a Thalita e a Ké fazem aqui. Então, contem comigo para todas as próximas que vierem também, tá bom? Eu acho que falhou. Aqui. Oi? Acho que falhou, mas deu para ouvir meu agradecimento? Um bug do milênio. Tudo bem? Tá me ouvindo? Deu para me ouvir agradecendo, pelo menos? Sim, sim. Tá, então tá. Então fechou. Só cortou um pouquinho no final, mas deu para ouvir. Eu que agradeço, gente. Sigam a Kênia, tá? @KeAguiar. Para mais dicas, para mais sucesso na maternidade e também realidade, viu? Porque a vida não é só flores. E eu acho que isso que é importante, né? A gente mostrar o que é bom, mas também mostrar os bastidores, né? E também sigam o nosso canal, Mundo de Mãe, @MM_Mundo de Mãe, e o nosso site. Depois a live a gente disponibiliza no canal do YouTube e também eu faço um texto para vocês sobre tudo isso que a gente contou e coloco também o acesso ao guia de alimentação, de introdução alimentar, tá bom? Do Ministério. Quer? Beijo, saudade, tô esperando aquele café. Se Deus quiser, ele vai acontecer. Pós-quarentena a gente marca. Um beijo, Deus quiser. gente. Até mais. Beijo. Beijo na Oli. Tchau. Beijo, tá, tchau. Gente, agradeço a participação de todos vocês. Foi muito bom. Se tiverem dúvidas, deixem as dúvidas nos comentários ou mandem um direct pra gente que a gente responde, a gente vai atrás. O Mundo de Mãe é um site meu e da Kellen, uma outra enfermeira, nós somos enfermeiras e parceiríssimas. A gente resolveu criar para contar para vocês um pouquinho sobre como funciona esse mundão da maternidade. Tentando manter o que é técnico, né? Nunca deixando de lado as recomendações, as orientações preconizadas, mas de uma forma descontraída, de uma forma leve. Então, se vocês não conhecem ainda, acessem lá, é mundodemãe.com. Continue seguindo a gente aqui no Instagram, que além de lives, a gente faz várias outras coisas, traz reflexões, faz stories diariamente, tá bom? Um beijão para todos que seguiram e até mais. Tchau, tchau!